Neste momento, eu concedo a palavra ao representante da Câmara Municipal e o autor da homenagem, o vereador Reginaldo Silva. Por gentileza, nobre vereador. Por gentileza, usa a tribuna. Boa noite a todos e a todas, nobres amigos vereadores, vereadoras, senhor presidente, muito boa noite. É com muita honra que hoje a gente entrega a Comenda Roland à minha amada e querida Sociedade São Vicente de Paulo. No ano de 1989, eu ingressava nesta bela e amada Sociedade São Vicente de Paulo, vinculado à Igreja Católica. Desde então, percebi que devemos amar, de fato, uns aos outros, como dizia São Vicente de Paulo, com o suor dos nossos rostos e a força dos nossos braços. Assim, a gente estaria amando a Deus e ao nosso próximo. A Sociedade São Vicente de Paulo é simples, como as coisas devem ser simples. A Sociedade São Vicente de Paulo muitas vezes não aparece, o trabalho não é posto em jornais, na mídia, é o trabalho formiguinha, é o trabalho evangelizador. E a ferramenta do Vicentino são duas coisas básicas. Primeiramente, a Bíblia Sagrada. Em segundo, a nossa regra vicentina, que todos os vicentinos têm, praticamente a sua cabeceira. Aí vocês vão pensar, mas e o alimento que vocês levam? Não seria um assistencialismo? Não. O alimento é a porta de entrada que os vicentinos têm de poder entrar na residência das pessoas humildes. Porque não adianta falar de Deus, falar da força de vontade, falar do ânimo, se o pobre está com a barriga vazia. E os vicentinos sabem que essa é a melhor forma de evangelizar. O vicentino, ele não é um simples entregador de cesta. Ele vai semanalmente nas suas famílias fazer a evangelização. Isso dura meses, anos, até recuperar aquela família. Então, no ano de 1989, eu descobri, nesta simplicidade, que esses meus companheiros, jovens, alguns não tão jovens, que me ensinaram a melhor forma de amar ao próximo, me ingressando na Sociedade São Vicente de Paulo. E aqui em Rolândia, completando 58 anos, eu me sinto feliz em poder participar desse movimento da Igreja Católica tão valoroso. E nesse momento, gostaria de lembrar da primeira, ou a pessoa que me levou a esse caminho. Um grande amigo, um grande companheiro, de uma excelente família, um excelente filho, um ótimo professor e um saudoso amigo, José Norberto
Bertocchio. Então, é por ele que talvez eu esteja aqui, é por ele que eu insisto sempre em lutar por aquilo que é do bem, por aquilo que é correto e por aquilo que a sociedade espera de um legislador. Então, a Sociedade São Vicente de Paulo me trouxe ensinamentos que eu vou carregar por o resto da minha vida. E achei por bem destinar essa honraria a essa Sociedade São Vicente de Paulo, que tem transformado vidas, mudando famílias e tornando a sociedade mais justa e mais humana. Agradeço a Eugênia. Como presidente, eu estendo a todos os meus amigos o meu fraterno e caloroso parabéns por perseverarem, por fazer uma sociedade melhor e para mostrar que o mundo tem jeito. Tem muita gente boa nesse mundo. E a sociedade está aí para mostrar. Quero agradecer também a participação, na nossa última festa regulamentar na Vila Oliveira, na data de ontem, onde tivemos uma presença grandiosa de todos os vicentinos, onde reunimos as cidades de Sabaldi, Astorga, Arapongas e Rolândia. Uma grande festa, na festa da Imaculada Conceição. Nesse espírito, eu encerro agradecido por fazer parte, mais uma vez, dessa bela entidade. Parabéns, Eugênio. Neste momento, solicito ao primeiro secretário, o vereador Rodrigo, que proceda a leitura do resumo da biografia da Sociedade São Vicente de Paulo. Por gentileza, nobre secretário. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, internauta, funcionários e imprensa. Histórico da Sociedade de São Vicente de Paulo de Rolândia. Há 50 anos, florescia em Rolândia um movimento em prol dos menos favorecidos. Este movimento, de caráter mundial, denomina-se Sociedade de São Vicente de Paulo. No ano de 1957, Rolândia assistia a uma explosão econômica graças aos lucros advindos do café. Nesse ano, Rolândia comemorou com galhardia o Jubileu de Prata, momento propício para fundar tão importante obra caritativa. Foi com este espírito humanitário que o senhor João Antônio Tiburcio resolveu arrebanhar um grupo de homens da sociedade local e juntos, no dia 8 de maio de 1957, fundaram a Sociedade de São Vicente de Paulo, com a aprovação do pároco local, Padre Carlos Boneta. A reunião de fundação deu-se na sacristia da Igreja Matriz. Na ocasião foi criada a primeira Conferência São José e o primeiro Conselho Particular. Foram também escolhidos os membros da primeira diretoria, que ficou assim constituída: presidente João Antônio Tiburcio, vice-presidente Francisco Garcia Neto, secretário Antônio Carreira Bernardino, tesoureiro Amadeu Puccini. Nesta reunião foi aprovada a ideia de se imprimir cartazes que seriam fixados em vários estabelecimentos, pedindo à população que não se desse esmolas, mas encaminhasse o pedinte para a Sociedade São Vicente de Paulo. A partir daí, as reuniões foram realizadas numa rústica casa de madeira situada perto da igreja, onde atualmente está localizado o Colégio Santo Antônio. Logo depararam com o primeiro problema. Neste local, cogitava-se construir o colégio. Havia urgência de encontrar outro local. O problema foi solucionado temporariamente pelo ex-prefeito de Rolândia, senhor Domingos de Oliveira Neves. Esse cidadão ofereceu uma de suas casas situada na Avenida dos Expedicionários, número 515. Diz que assim o fazia
em recompensa por tudo de bom que Rolândia lhe dera. A referida casa situava-se hoje em Orliza. O primeiro ano da Sociedade São Vicente de Paulo foi atípico. Ano de estruturação da sociedade, as dificuldades eram enormes. O senhor João Tiburcio saía às ruas com um carrinho de mão, batendo de porta em porta, pedindo donativos. Aos domingos saíam os vicentinos pelos sítios e fazendas, arrecadando alimentos como ovos, feijão, café, arroz, mandioca, verduras e legumes, etc. O café que ganhavam era em grão. Os vicentinos o torrava e moía nas ruas, nas suas próprias residências, assim como o sabão que era feito em casa pelos confrades. Como estavam se tornando difícil a arrecadação, os dirigentes acharam por bem mudar de estratégia. Em 1958, fizeram um acordo com vários estabelecimentos comerciais, os quais eram autorizados a fornecer mantimentos mediante vales que os vicentinos distribuíam para as famílias assistidas. Este método, com o tempo, mostrou-se ineficiente, pois algumas famílias, ao invés de usarem os vales para adquirir gêneros alimentícios, usavam-os para adquirir produtos supérfluos, como cigarro, bebidas, etc. A sociedade contava com elementos de vários setores da sociedade, entre eles alguns que militavam na política ou que eram funcionários públicos, entre eles Francisco Garcia Neto, Amadeu Puccini e Stanislau Minkowski. Em 1958, Francisco Garcia Neto era vereador, Amadeu Puccini candidato a prefeito e Minkowski era chefe do correio local. Esses três confrades tiveram um papel relevante na conquista da primeira sede da sociedade, conforme relato de alguns confrades pioneiros, entre eles Hermínio Zanirato e Florisvaldo Rosisca. Naquela época, o governo do estado havia iniciado uma construção ao lado do prédio, onde hoje está a prefeitura. Essa construção estadual estava com as obras paralisadas. Foi então que entrou em ação a influência política dos elementos acima citados, a fim de que o governo doasse este prédio aos vicentinos e assim conquistar a sede própria. Nessa tarefa de conquista de sede própria, a sociedade contou com o apoio do então deputado estadual por Rolândia, Pedro Liberti, que trabalhou incansavelmente para que a Assembleia Legislativa aprovasse a lei de doação do referido prédio para os vicentinos. A lei de doação foi aprovada em 7 de novembro de 1958. A partir desta data, os vicentinos finalmente puderam ter a sua primeira sede própria, localizada na Avenida Presidente Bernardes, sem número. Além da sede própria, a Sociedade São Vicente de Paulo recebeu nos seus primeiros anos de vida algumas importantes doações, entre elas 6 datas da Companhia de Terra Melhoramentos nos anos de 1958, e 1964 e 1966, além de uma data situada na Vila Santa Terezinha, doada pelo Sr. Domingos de Oliveira Neves. Outra doação importante conquistada na década de 70 é que se passou a integrar o patrimônio. Foi o prédio destinado a abrigar a Santa Casa de Misericórdia. Este prédio foi construído na gestão do prefeito Amadeu Puccini num terreno doado pela Companhia de Terras Melhoramento. Por algum tempo ficou abandonado os prédios que sucederam a Amadeu Puccini por razões meramente políticas. Não deram continuidade à referida obra, contudo, houve interesse de alguns cidadãos em fazer com que aquele prédio tivesse função a que se propunha, isto é, ser de saúde pública. Por algum tempo, esses cidadãos tentaram concluir as obras paradas, pouco conseguiram. O que se fazer com a propriedade? Um dos elementos que estavam à frente deste grupo responsável pela Santa Casa era o Sr. Alberto Androvics. Esse cidadão, que encontrava doente antes de morrer, em 1973, propôs ao padre José Argios para que o prédio fosse doado à paróquia, para que nele funcionassem obras sociais. Padre José, por sua vez, propôs ao Conselho da Sociedade de São Vicente de Paulo que assumisse a responsabilidade de tal obra. O primeiro passo foi requerer da CIA de Terras a posse desse terreno. Com este intuito, Padre José Argios, juntamente com Hermínio Zanirato, foram várias vezes a Maringá para tratar junto à Companhia de Terras Melhoramento os procedimentos legais para requerer a propriedade em nome dos vicentinos. Acertado com a CIA de Terras, uma assembleia foi convocada com a participação dos antigos provedores representados pelo senhor Zulião e os membros do conselho. Nesta assembleia foi transferida a responsabilidade aos novos
proventos membros, como o senhor Hermínio Geraldo Zanerato, Arlindo Bertocchio, Amadeu Puccini, Desidério Campiolo. Assim, a Sociedade São Vicente de Paulo passa a ser propriedade Santa Casa de Misericórdia, em 7 de dezembro de 1984. É efetuada a escritura pública em favor da sociedade, que, de fato, passa a ser propriedade daquele imóvel. Obrigado, secretário Rodrigo. Neste momento, eu concedo a palavra ao representante do Poder Executivo, o senhor Valdenir Duque. Por gentileza, senhor Valdenir. Eu acho que ainda é boa tarde, né? O sol está clareando tudo aí, mas como todo mundo disse boa noite, eu vou dizer boa noite aos senhores vereadores, às vereadoras, e eu quero agradecer aqui já de antemão este convite ao prefeito municipal José de Paula Martins, prefeito interino, o qual eu estou representando. E também parabenizar aos telespectadores que estão aqui presentes nesta quase que comemoração, né? É uma entrega de uma comenda e a gente quer agradecer esse trabalho do vereador Reginaldo, que é um dos membros dos Vicentinos. E também eu quero lembrar aqui uma nobre pessoa que trabalhou muito, foi vereador dessa casa, o Toninho da Farmácia, que muito contribuiu para os vicentinos. Inclusive, eu acompanhei muito o trabalho dele, que nós fomos parceiros em muitas obras aqui na cidade de Rolândia. Eu quero parabenizar a toda a equipe dos vicentinos e a todos que colaboram para que esta casa funcione da melhor maneira possível. Porque eu quero contar uma coisa aqui que algumas pessoas não conhecem. Eu e a minha esposa, nós criamos 10 filhos na nossa casa. São 6 filhos, 4 filhos legítimos e 6 filhos sobrinhos. São quase todos doutores. Então, como o Reginaldo disse, isso não é uma simples ajuda. A criança, ela tem que estar bem alimentada para que ela possa estudar, para que ela possa fazer as orações e dar uma continuidade na vida séria e, no futuro, ser uma pessoa de um ótimo exemplo. Eu agradeço aqui o convite ao prefeito municipal José de Paula Martins, o qual estou representando. E quero parabenizar hoje a presidente, a Eugênia, que vai receber a comenda, que está aqui do meu lado. Muito obrigado. Obrigado, Valdenir Duque, secretário. E, neste momento, eu concedo a palavra à presidente da Associação São Vicente de Paula, Eugênia Pessoa Ferraz dos Santos. Por gentileza. Frederico Zanan nasceu em 1813. Aos 20 anos, ao lado de companheiros fiéis em Paris, na França, deu início a uma obra que ajuda milhões de famílias há mais de 170 anos, a Sociedade de São Vicente de Paulo. A missão da Sociedade de São Vicente de Paulo é aliviar a miséria espiritual e material dos que vivem em situação de risco social, colocando em prática os ensinamentos de Cristo e da Igreja Católica. Glória
Não sabemos sofrer como os que sofrem, recusamos chorar como os que choram, ignoramos a voz que nos suplica e a mão estendida. O Zanã foi beatificado em agosto de 1997 pelo Papa João Paulo II. Vicente de Paulo. No Brasil, já existe uma igreja em honra a Frederico Zanã. São Vicente de Paulo é considerado patrono de todas as obras de caridade. Trilhou um caminho de dedicação radical aos pobres e às missões populares. E foi a inspiração para a denominação da SSVP. Atualmente, a Sociedade de São Vicente de Paulo está presente em 143 países e tem mais de 700 mil membros espalhados pelo mundo. O Brasil é o maior país vicentino do planeta. Aqui a instituição nasceu em 1872, com a Conferência São José, no Rio de Janeiro, e conta com cerca de 250 mil voluntários, organizados em 20 mil conferências e 33 conselhos metropolitanos. As conferências vicentinas são grupos formados por homens e mulheres e também por crianças e adolescentes. Quem faz a adesão à SSVP é chamado de vicentino. Os grupos se reúnem semanalmente para debater e sugerir maneiras de atender as famílias carentes que são cadastradas após sindicância socioeconômica. As conferências são coordenadas por conselhos que direcionam os trabalhos e as atividades seguindo os princípios e os fundamentos da regra da Sociedade de São Vicente de Paulo. A administração da sociedade no Brasil é responsabilidade do Conselho Nacional do Brasil e no mundo do Conselho Geral Internacional, com sede em Paris, na França. Os vicentinos fazem do sonho de Ozanam, que é formar uma grande rede de caridade de ajuda ao próximo, uma realidade que alivia o sofrimento dos pobres e incentiva a promoção da dignidade humana. A SSVP recebe colaboração de benfeitores que contribuem financeiramente com a instituição. A visita domiciliar é a principal atividade dos vicentinos. Semanalmente são feitas mais de 200 mil visitas em diferentes bolsões de miséria. Assim, todos que são amparados pela instituição são incentivados a melhorar suas vidas em todos os sentidos. O trabalho da SSVP abrange ainda as Obras Unidas. São creches, educandários, asilos, entre outras instituições, todas mantidas e administradas pela organização. Diversas unidades vicentinas promovem cursos que visam a inclusão social das famílias assistidas, como os de alfabetização e geração de renda. São as obras especiais. Atualmente, 500 mil de brasileiros recebe o apoio da SSVP. Semanalmente, a instituição distribui mais de 800 mil quilos de alimentos, arrecadados por meio de campanhas junto aos colaboradores, além de remédios, roupas, materiais escolares e utensílios diversos. A Sociedade de São Vicente de Paulo conquistou parceiros como a Nestlé. Os projetos mais grandiosos dessa valiosa parceria são a campanha Torcer Faz Bem e os shows Roberto Carlos para Sempre. Em 2004, a instituição recebeu o Prêmio Direitos Humanos na categoria Idosos, oferecido pelo governo federal. Em 2005, a SSVP assinou um termo de cooperação com o Ministério do Desenvolvimento Social, no sentido de beneficiar famílias carentes, ainda não atendidas pelos programas sociais do governo federal. A sociedade promove anualmente a Romaria Nacional ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, uma ação que renova a fé e a amizade entre os vicentinos. No Brasil, cerca de 100 mil jovens vicentinos semeiam o futuro da SSVP. Conferências compostas por crianças e adolescentes formam novos membros para a instituição.
Atualmente, no Brasil, atuam cerca de 600 conferências de crianças e adolescentes. A instituição mantém também a ECAFO, Escola de Capacitação Frederico Zanan, que visa a formação dos vicentinos por meio de cursos, palestras, encontros e retiros. A Sociedade de São Vicente de Paulo une homens, mulheres e crianças no mesmo ideal: praticar o amor ao próximo. O Senhor está presente, caminhando entre nós, derramando seu Espírito e enchendo os corações. Procure uma conferência vicentina na paróquia mais perto da sua casa e venha fazer parte dessa grande rede de caridade, a Sociedade de São Vicente de Paulo. Agora que eu mostrei um pouquinho o que é a Sociedade de São Vicente de Paulo. Boa noite. Ilustríssimo senhor representante do prefeito municipal, vereadores, vereadoras, vicentinos, estou vendo que tem vários aqui, né? Muito obrigado pela presença, convidados e demais presentes. Temos aqui na nossa presença também o nosso presidente do Conselho Metropolitano de Curitiba, né, que é o nosso hierarquicamente superior, Valdir Marques da Silva, ele é de Cambé, e o seu vice-presidente, Carlos Guzzo, que é aqui de Rolândia. Para nós vicentinos, é uma honra recebermos essa homenagem. Homenagem esta para um movimento que existe no mundo inteiro desde 1833, iniciando em Paris, França, por um grupo de jovens, e que foi se alastrando pelo resto do mundo, formando uma rede de caridade, como sempre sonhou seu principal fundador, Antônio Frederico Zanan, como reconhecimento de um trabalho voltado para as famílias mais necessitadas. O papel dos vicentinos, como somos chamados, confrade para os homens e consócias para as mulheres, por sermos uma obra de caridade inspirada em São Vicente de Paulo, que é um patrono de todas as obras de caridade da Igreja Católica, e é levar o pão alimento e o pão espiritual. Agradecer ao vereador e confrade Reginaldo Aparecido da Silva por ter sido o autor do projeto de lei para este reconhecimento, e aos demais vereadores por ter aprovado. Esta homenagem é para os antigos, os atuais e os futuros vicentinos que fizeram, fazem e farão parte dessa sociedade. Quero agradecer em nome de todos os vicentinos de Rolândia esta homenagem, mas não para nos vangloriarmos, e sim para lembrarmos que o nosso trabalho não pode parar e que devemos continuar esse trabalho de caridade, podendo, de forma simples e eficiência, dar uma esperança e contribuirmos para a mudança de estrutura dessas famílias mais necessitadas através das nossas visitas. Queremos agradecer, né, a todos, como o Reginaldo bem lembrou, daqueles vicentinos que já passaram pela sociedade, que estiveram presentes nessa Câmara, que tiveram grande relevância para a sociedade até receber esta homenagem que está recebendo hoje, né? E nós temos certeza que o nosso trabalho que nós estamos fazendo, como eu disse aqui, não é para nós, né? É para a própria sociedade, para que a gente tenha consciência e consiga fazer que aquelas famílias mais necessitadas consigam se estruturar de uma certa forma, aquele pouco que nós levamos, aquele trabalho, aquela consciência, para que eles, por
eles mesmos tentam sair daquela vida de miséria que eles têm. Hoje nós trabalhamos muito com as mudanças de estrutura. Tem muitas pessoas que ainda insistem em falar que os vicentinos são entregadores de cestas, né? E nós insistimos em dizer que não. Nós levamos muito mais do que a comida, muito mais do que um arroz, um feijão, que isso realmente também é muito importante para eles. Mas nós levamos o nosso ombro, que às vezes tem muitas pessoas que não têm com quem conversar. E é de uma alegria tão grande você visitar essas pessoas, que às vezes você vai visitar essas pessoas, você achando que você está indo fazer o bem para ela, na verdade é o contrário. Você sai de lá muito melhor do que você entrou. Muitas vezes, em vez de nós levarmos, quem traz somos nós. Nós trazemos aquela simplicidade deles. Eles têm uma simplicidade no coração que faz com que a gente realmente faça uma revisão da nossa vida. O que nós queremos, o que nós precisamos. Tá? Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos. E essa homenagem realmente não é para mim, não é para o José, para o Manuel, que é vicentino, e sim para a sociedade, que essa sociedade existiu, existe, e, se Deus quiser, ela sempre existirá. Meu muito obrigado em nome de todos os vicentinos de Rolândia. Como nós gostamos de sempre falar, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Eugênia Ferraz, presidente da Sociedade São Vicente de Paulo. Parabéns, vereador Reginaldo Silva. Parabéns por essa missão de avaliar a miséria espiritual e material das famílias que estão em risco social e colocá-las no caminho de Cristo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu concedo agora e convido o vereador Reginaldo Silva para que faça a entrega da comenda neste momento. Por gentileza, nobre vereador Reginaldo Silva.